O Guedes não. O Guedes é uma vida de um ressentido que teve um fracasso acadêmico muito forte, desde o idos da PUC-Rio, foi irrelevante em 89, foi irrelevante do Plano Real, e é a única oportunidade da vida dele de uma vida de derrotas. Porra, é deprimente. Matheus Hector, fale de Paulo Guedes aí. Olha, não, acho Fica que a gente vê uma... sai? Vamos falar a verdade. Essa bosta fica ou sai? Não tem muito o que falar. Olha, eu acho que... Boa pergunta. Eu acho que o Guedes já mostrou não ter uma moral frouxa o suficiente para ficar independente de qualquer situação, né? Se envergando a qualquer humilhação pública do Bolsonaro. Mas agora eu acho que a situação é um pouco diferente, pelo seguinte: a gente aprovou um orçamento fictício, a gente cortou 20 bilhões ali de despesas obrigatórias que, no final do dia, como são despesas obrigatórias, vão ter que ser pagas. A gente deu uma injeção de 32 bilhões aí de emendas parlamentares, e no final do dia o que acontece? Não vai dar para cumprir o orçamento. É impossível de cumprir esse orçamento. E a partir do momento que o orçamento ele não é cumprido, seja pela lei de responsabilidade fiscal, seja para a regra de ouro, seja pelo teto, isso acaba incorrendo num crime de responsabilidade. Ou seja, o Guedes ficar agora sem você ter uma alteração no que foi aprovado, significa que ele vai compactuar com um crime financeiro grave. Ou seja, muito similar do que a gente acabou vendo ali pelo governo Dilma. Então, assim, o Guedes vai topar seu fura-teto ou seu cara que vai endossar um orçamento criminoso? Eu acho que ele vai pagar para ver e vai deixar a batata estourar lá na frente. O problema que a gente vê aí são dois. Eu acho que um primeiro que é um político. Eu acho que o Kim foi muito habilidoso em dizer na questão do discurso dele para a presidência que o Bolsonaro estava vendendo a alma com juros e correção monetária, porque claramente você está cobrando, e como a gente tem um governo fraco, você não tem poder de barganha para nada e acaba ficando nessa questão. O que acontece? Se você vetar o orçamento parcial, você está, de certa forma, comprando uma briga muito forte com uma parte do parlamento. O orçamento foi aprovado, Flávia Arruda até virou ministra para cumprir as promessas que foi feito durante aquilo. Então, eu acho que não há um clima político, depois de tudo que foi feito até agora, para indispor toda essa construção que foi feita com Lira, o pessoal lá e o caramba. E o segundo, que é uma questão um pouquinho mais detalhista, que é quem dentro da burocracia e dentro do time vai topar participar de um processo econômico aí fraudulento e ser responsabilizado, seja judicialmente ou seja politicamente por isso. Então você tem uma dificuldade muito grande de segurar uma equipe com toda essa conjectura que foi dada. Então acho que assim, eu acho que o Guedes não sai de imediato, mas a partir do momento que não for possível executar o orçamento, eu vejo com uma possibilidade muito grande ele acabar aí saindo para não ser responsabilizado. Ricardo, quero a tua opinião sobre esse, como é que é? Pedro Godo? Então, assim, eu vou na linha do Matheus. Eu acho que pode ser que ele evite essa responsabilização, mas ao mesmo tempo o Guedes me parece uma pessoa desesperada em ter alguma relevância política na história do Brasil. Se ele sai agora, ele sai como um franco derrotado, como alguém que nada fez, que não conseguiu construir coisa nenhuma e que saiu no momento mais delicado do governo. Ele sai achincalhado pelos bolsominions, sem a estima do resto dos liberais, sem a simpatia de ninguém. Então, ele sai num péssimo momento. Talvez ele ainda mantenha uma esperança, que eu considero utópica, que é a esperança de reeleição do Bolsonaro para fazer as reformas no futuro. Ou seja, a ideia de que não, vamos dar um jeito, empurra esse orçamento do jeito que der, vai até o final, Bolsonaro se reelege aí de forma miraculosa e a gente tenta fazer alguma reforma. Eu acho que isso é a única coisa que seguraria ele num cálculo racional, entendendo que para ele o valor de uma realização histórica deve ser algo relevante. Vou falar o que eu acho aí, pessoal, sobre o Paulo Guedes, conhecendo ele, tá? Eu acho que ele tá nessa hipótese do Ricardo. O Paulo Guedes, ele não tem pra onde correr, ele é um puta de um vaidoso. Ele acha que tudo que a mídia mainstream e os economistas mainstream falam dele é bosta, porque ele veio pra acabar com esses caras.
O Bolsonaro já não acredita mais no que ele, Bolsonaro, falava na campanha. O Guedes, em grande medida, ainda acredita. Porque quando o Guedes ele acha que ele está confrontando essa mídia mainstream e os economistas mainstream, ele ainda está cumprindo a missão de rebelião dele. O Guedes está mais nessa vibe do que o Bolsonaro. Um belo ponto seu aí, gostei. Ele tá, porque ele ainda tá enfrentando os caras. O lance dele não é com o Centrão. O Bolsonaro tinha esse lance com o Centrão. O Guedes não. O Guedes é contra esses outros caras. Só dele estar lá já é já safadice, sabe? E aí? Tá vendo? Eu tô aqui, ó. E aí? Atura aí. Sabe o que é engraçado, Renan? A vida do Bolsonaro não foi uma vida de revolta. Foi uma vida de mamata. Bolsonaro podia ter um discurso enérgico, tal, matar, papá. Mas era uma vida, eu tô aqui, meu gabinete, meus filhos estão com cargo, tal. E pra mim tá bom. O Guedes não. O Guedes é uma vida de um ressentido que teve um fracasso acadêmico muito forte, desde o idos da PUC-Rio, foi irrelevante em 89, foi irrelevante do Plano Real, e é a única oportunidade da vida dele de uma vida de derrotas. Então, acho que o sentimento de rebelião, de fato, é muito mais forte no Paulo Guedes do que no próprio Bolsonaro. E eu vou falar, a entrevista mais importante do Paulo Guedes é a entrevista no Primo Rico. Porque é a entrevista onde disparado. Porque é a entrevista onde ele entrega alguma coisa que é a coisa fundamental. Onde ele fala, ele achou que ele estava entre amigos ali, e aí ele fala as bobeiras que ele não tem a menor condição de implementar, que ele sequer for atrás, mas que ele lança porque é o que dá prazer a ele. Ele acha que ele tá naquela cadeira e ele faz essas ilações. Que foi o lance, por exemplo, de distribuir os dividendos da Petrobras pro povo brasileiro. Que é uma baboseira, assim, sabe aquele papo liberal? Tipo, não, olha só, é liberal se eu pegar esses dividendos e reverter pro povo. Não tem nada de errado nisso. E aí ele ficou fazendo essas especulações, e são as especulações de um cara que tá se sentindo à vontade para falar o que ele acha naquele momento. E são especulações profundamente pueris. Quando ele tava lá solto falando essas bobeiras, que sempre foram as bobeiras que o Guedes falava, o Guedes sempre foi dado a falar bobeirinhas econômicas. Ele tava à vontade. Agora, quando o Guedes é obrigado a falar em Confidência do Instituto Mises de 2014. Tipo, gente, vamos reduzir o mercado? Vamos reduzir o Estado? Vamos combinar um negócio? Se a gente reduzir o Estado, já é melhor? Sabe, essas conversas meio bocó. Esse é o papo dele. E ele fica à vontade com isso, e quando ele é obrigado a falar de reformas, ele tá sempre estressado, com má vontade, fazendo uma coisa que parece irritante, porque me parece que viabilizar uma coisa que é um construto que não é dele, ou seja, a ideia de reforma administrativa já existe na Câmara há muito tempo, previdência é a mesma coisa, tributária é a mesma coisa, como não vem dele, e como é uma coisa que tem uma viabilização que ele não tem a menor ideia como fazer e nem quer fazer, é um desprazer. Ele fica à vontade falando de como tem uma burocracia no Brasil, um Estado que está muito presente na economia, e se a gente injetar direto na veia, a Dona Maria vai sentir na ponta a diferença. Essas conversas mole aí. E ele só fica nisso. Então, o Guedes, eu vou falar, pro Bolsonaro, tirar o Guedes era uma bênção. Porque é o seguinte, o Bolsonaro deve ter se tocado assim, eu não vou perder meu tiozão, eu não vou perder grande parte do meu eleitorado perdendo o Guedes. Ele perdeu com o Moro um pouco, ele perdeu na pandemia bastante, mas o resto, o Guedes ele não vai perder. Porque ele não vai implementar as políticas do Guedes. E 2, ele vai poder implementar a porra das políticas que ele quer desenvolvimentistas para tentar se eleger sem culpa. E honestamente, o mercado que se adapte, pau no cu do mercado. O mercado vai se adaptar. E Matheus, assim, o mercado tem uma grande capacidade de se envergar. Ele vai dar um jeito. Coisa. Mas nem dar um jeito. Do mercado, nem é tão ruim esse projeto de desenvolvimento. Vai ter investimento agora, viu? Nem é tão ruim. Olhando aqui, esse nome que o Bolsonaro colocou aqui, junto com o Lira, hein? Vai passar. Não é ruim. Olha só, parece que a coisa vai... E eles estão levando todo mundo no bico há 2 anos e meio. Por que não leva mais 1 ano e meio? Sabe o que eu acho engraçado, Renan? Aí, mercado, barra... Primeiro, você tem um conflito de elites. Uma elite mais ilustrada e uma elite mais vulgarizada. Essa elite mais vulgarizada sempre foi do Bolsonaro e sempre será. Luciano Hang's vibes. E assim como uma parte de uma elite ilustrada que já nunca foi do Bolsonaro, boa parte agora já descambou de vez. E no mercado é uma coisa muito engraçada. Assim, quer saber se o cara é baixo clero? Quer saber se o cara é pequeno, se o cara é um lambarizinho? Vê se ele defende o governo. Porque quem é pequenininho
vai defender, porque cai na lorotinha do Guedes e tal. Mas você vai falar com o Stuberg da vida, com um cara que é um CEO de um grande banco, essa parte já inviabilizou. Então isso que é engraçado do Bolsonaro. Ele pegou os totens para se eleger e aos poucos ele vai tirando os totens e ele fica mais leve. E não necessariamente ele vai precisar de todos, como ele já sabe. Exatamente. Ele só precisa dele. Ele não precisa desses caras. Antes o Bolsonaro era tipo Batman, ele tinha um cinto de utilidades com vários caras ali. Né? Ele tirou o cinto, tá de boa, ele vai ficar de cueca. Com a roupa do Palmeiras.